Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. E estamos aqui mais uma vez no nosso Momento Coaching, galera. Hoje, tema importantíssimo, como estudar a atualidade. Gente, antes de começarmos a aula, eu quero lhe pedir aí para se inscrever, né? E seguir a gente nas nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo aqui, mas no @Projeto XEdu, no nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Face, tudo feito com muito carinho para vocês. Hoje, galera, o nosso tema é como estudar atualidades. Os alunos sempre perguntam, tem muitos alunos, né, que na verdade hoje estão se especializando nesse assunto por conta dos seus concursos. Muitos concursos hoje já aderiram à matéria atualidade e algumas escolas verdadeiramente ainda não se atentaram para isso. E você não tem atualidade, né? Os professores de história, de geografia, de sociologia, de filosofia ficam às vezes trabalhando esses assuntos, mas sem ter aí todo esse aparato, né, da instituição em si. E os alunos normalmente ficam muito perdidos. Então a gente trouxe aqui para vocês, vamos tentar aí, na verdade, né, sanar as principais dúvidas sobre esse assunto. Em primeiro lugar, galera, a perguntinha que não quer calar, o que é atualidade, né, galera? A gente fica se perguntando. Normalmente, galera, no que tange esse conceito de forma geral, ou seja, o que é atualidade? Quando o seu edital ele não especificar nada, ele trabalhar apenas com a atualidade, o recorte ele pode ser do mundo bipolar aos dias atuais. O que ele está falando, né? Eu pus aqui como ideia básica do que você pode partir, é a ideia do pós-guerra, gente. Que guerra? Pós-Segunda Guerra Mundial, relatozinho ali, né, de 1945, até para você entender mesmo o contexto da Segunda Guerra em si, o término do nazismo alemão, do fascismo italiano, e a partir daí você se pautar na maravilhosa Guerra Fria. Te recomendando aqui, nós temos aqui vídeos nesse programinha, né, no Momento Coach, com Gabriel Reitosa, eu acho que é semana 6, que ele fala como estudar história, e aí ele vai dar alguns toques aqui, né, como é que você pode abordar esse assunto. E na semana passada, o nosso Momento Coaching 8, onde eu trabalhei com a parte de geografia, de como estudar a geografia, e aí a gente trabalha com o Demetrio Magnoli. Eu vou falar do jeito que se escreve. Demetrio Magnoli, né, que é um grande autor de geografia. Entre os livros dele, ele tem um livro que se chama Mundo Contemporâneo, que ele vai fazer exatamente esse recorte aqui, vai te dar um grande embasamento teórico e geográfico sobre esse assunto. Então, gente, Guerra Fria é atualidade, sim. Você precisa entender basicamente o que foi esse mundo bipolar, onde você teve ali os Estados Unidos encabeçando o capitalismo e a URSS encabeçando o socialismo. E aí você tem dentro desses assuntos tópicos importantes como a Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, a corrida armamentista. Isso tudo aí são assuntos que estão dentro do recorte de Guerra Fria, que é esse períodozinho que você tem de 1947 até 1991. Alguns autores vão falar que esse recorte acaba em 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, e alguns vão falar que termina em 1991, né, quando você tem a efetivação do fim da URSS aí, né? Então, na verdade, você tem esse recorte temporal para entender basicamente o escopo do que é a atualidade. Um outro tema que eu pus aqui, que é muito importante, aparece todo ano nos concursos, galera, é a política americana, né? Normalmente eles pegam aí os últimos 2 a 3 mandatos para te cobrar. Então, se você a gente fosse pensar hoje, estamos aqui no ano de 2018, né? Mas se a gente fosse pensar, você de repente estudar os 2 últimos mandatos do Barack Obama, a eleição do Trump, todas as propostas aí que o Trump vem apresentando, como esse forte
combate ao processo de imigração, esse grande fechamento, né, que os Estados Unidos vem fazendo, tanto no campo econômico, né, que a gente está tendo essa relação aí bem tensa agora com a China, supertaxações de produtos da China, essa questão do fechamento do país para vários países do Oriente Médio, para a população, né, de vários países do Oriente Médio, são assuntos que podem estar permeando a sua prova. Então fica ligado que política americana é sempre questãozinha aí importante e relevante. Conflitos no Oriente Médio, né, galera? A gente está tendo aí conceitos que estão já enraizados com alguns alunos, mas alunos que nunca ouviram falar. Um grande exemplo aqui é a ideia da Primavera Árabe, né? Esse conflito que nasceu ali na Tunísia em 2010, que gerou repercussões pelo mundo todo. Esses conflitos foram se espalhando para o Egito, para a própria Líbia, os países como Argélia, como Marrocos. Esses conflitos chegaram até a Síria, onde você vai ter a instalação da Guerra Síria a partir de 2011, né? E aí nós estamos tendo esse desdobramento até 2018, né, galera? De que maneira que o governo do Bashar al-Assad vem estabelecendo fortes impactos sociais sobre a Síria, e a partir daí você vai ter uma crise migratória internacional, ou seja, a população ali da faixa central da África, do norte da África, migrando de forma muito intensiva para o sul ali da Europa, chegando até países que eles chamam de PIGS, que são os países que estão em crise no sul ali da Europa, como Portugal, como Espanha, como Grécia, como Itália. Então esse contexto aí ele é muito importante, né? E aí você já bate aqui ó, no sexto, depois eu volto aqui, o quadro europeu. Europa sempre cai em vestibular, você está tendo, né, hoje em dia esse recebimento de imigrantes vindo da África, indo do Oriente Médio também para o continente europeu. Aspectos populacionais da Europa, sempre um assunto muito quente para ser cobrado. A questão do bloco econômico europeu, né, a União Europeia, o Brexit, né, que é o pedido de saída aí do Reino Unido do bloco, o Grexit, o Frexit, que são aí desdobramentos desse processo, a importância da Alemanha ainda como peça-chave, alguns aspectos ali, galera, no campo social, o envelhecimento da população europeia, a queda abrupta na taxa de natalidade, a grande saída de empresas europeias que estão indo para a Ásia ou para outros mercados. Isso tudo são assuntos aqui que podem permear esse quadro europeu. Outro país, galera, que é importantíssimo você estudar é a economia chinesa. Gente, China cai em prova o tempo todo, normalmente falando sobre economia, né? Você lembrar aí do governo do Chiang Kai-shek, que vai passar para o Mao Tse-tung, ou seja, a Revolução, né, Vermelha. Muito importante você entender a força do PCC, do Partido Comunista Chinês, que também aparece bastante em prova. A reeleição agora, né, do Xi Jinping, do líder da China atual. Isso tudo são assuntos muito importantes. Sobre a China ainda, já saindo um pouco do quadro chinês, aspectos demográficos da China são muito importantes. A política do filho único, o fim da política do filho único, né? Então hoje, os casais que eram únicos, ou seja, o homem e a mulher sendo filho único já podem ter 2 filhos, são assuntos que normalmente aparecem, e essa corrida, né, da China hoje, galera, como superpotência mundial, a segunda economia da Terra, já passando os Estados Unidos em vários aspectos, é muito importante que você esteja aí atento. Avançando aqui, galera, sobre o quadro brasileiro, assuntos importantes que os vestibulares cobram e as provas cobram, a questão hídrica brasileira, né? Brasil é o país que tem aí cerca de 12% da reserva de água do planeta, então é sempre um tema muito importante para você estar revendo. A questão das bacias hidrográficas, né? A questão dos aquíferos brasileiros,
aquífero Alter do Chão, que é uma área hoje que você tem a maior reserva de água doce do planeta, os impactos ambientais sobre o aquífero Guarani, isso tudo aí é muito importante que você esteja dando uma estudada. A política brasileira, galera, entender, né, mais uma vez, todo o sistema político brasileiro, como é que funcionam as eleições, o papel de cada um, do executivo, do legislativo, do judiciário, quem faz parte do executivo, do legislativo, do judiciário, né, as esferas de atuação, as manobras da política brasileira. Lembra que quando você for estudar história, todo presidente tem um grande slogan, você entender como que foi feito toda essa campanha, esse marketing para cada candidato à presidência, isso também vai te ajudar bastante. Falei aqui dos problemas ambientais, galera. A lógica do desmatamento no Brasil é sempre uma temática recorrente. Falarmos sobre queimadas na floresta amazônica. O desmatamento ilegal com roubo de madeira também é outro tema. O processos como ilha de calor, como chuva ácida, são processos, né, que vão aparecer na sua prova, relacionando-se com várias matérias como biologia, química, geografia, a própria questão histórica, o estudo de rios, né, o uso de rios e os impactos sobre esses mesmos rios. Então isso tudo aí são aspectos importantes. A questão de lixão, de aterro sanitário, a diferença entre esses conceitos, isso vai ajudar bastante você, a localização deles também. Os gargalos econômicos, galera, a pergunta que não quer calar, por que que o Brasil não cresce? A galera tem várias teorias aí, né? Normalmente teorias erradíssimas. A galera fala alguns absurdos, como o Brasil não cresce, o Brasil não é rico porque foi colonizado por Portugal. Se fosse colonizado pela Inglaterra, seria rico. Já ouvi alegações de que o Brasil ele não é rico porque ele vende comida e não vende armas. O Brasil é um grande vendedor de armas. Então, assim, são aí achismos que normalmente dificultam você. A pergunta é, o que são esses gargalos econômicos? São os fatores que impedem o crescimento do Brasil. E aí você pode falar bastante sobre a infraestrutura precária brasileira. Olha que assunto bacana, estudar, né, em que se baseia hoje a matriz dos transportes do Brasil, que é no rodoviarismo. Por que esse sistema, né, por que esse modal ele é tão caro? Por que no Brasil ele não se adequa bem? Um outro gargalo nosso, galera, é a questão energética, carência energética brasileira. Por que a energia aqui no Brasil ela é tão cara, ela é tão dificultada? Por que o Brasil ele persiste o tempo todo em grandes investimentos nas hidrelétricas, né? Nesse período recente? O que a gente tem feito sobre buscas de energias alternativas ou renováveis? Isso são assuntos bem legais. Outro gargalo nosso, galera, são os altos juros. O Brasil ele pratica uma cartilha de juros altíssimos, né? O que dificulta muito o desenrolar da economia brasileira. Então, tenta buscar alguns estudos sobre esses juros, comparar o Brasil no cenário internacional. O outro gargalo nosso é a questão da educação, né, galera? A gente tem um grande probleminha aí técnico, que é a educação no Brasil, como ela é desvalorizada, como ela carece de investimentos. Então isso tudo aí pode vir a te ajudar na hora de estudar esses gargalos. O último ponto que eu pus aqui, galera, são as relações internacionais. De que maneira que o Brasil estabelece, né, vínculos políticos e comerciais dentro da América do Sul, e aí vale ressaltar sempre o Mercosul / Unasul, esses dois blocos econômicos aqui da América do Sul, que são, né, na verdade, espectro do que é a política brasileira aqui próxima, digamos assim, ou vizinha. Estabelecer comparativo entre os principais parceiros comerciais do Brasil, essa forte aproximação que o Brasil fez
né, com a China nos últimos anos. Agora essa busca dessa aproximação com o mercado estadunidense, quais os principais parceiros e mercados do Brasil na Europa, entender a questão dos BRICS, né, esses países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entender as parcerias feitas pelo Brasil, entender o posicionamento do Brasil, né, no G20, na OMC, ou seja, na Organização Mundial do Comércio. Isso tudo, galera, representa as relações internacionais do Brasil, os países, os produtos mais importados, os produtos mais exportados. Isso tudo vai aí te dar um grande embasamento e te ajudar bastante. Sobre as fontes, gente, a principal fonte que o aluno tem que ter é o Projeto X, não tem como. Nós somos hoje um site que estamos aí regularmente expondo aula aqui para vocês, conteúdo muito pesquisado, tá? E que vai ajudar você na hora do estudo. Então a primeira fonte é aqui, é uma fonte segura, não estamos aqui trabalhando com fake news, apresentamos aulas imparciais, isso tudo vai te ajudar bastante. No mais, galera, a nível de revista, muitos concursos usam a Veja, a Isto É. Tem uma revista particularmente que eu uso, que eu acho maravilhosa, que é o Guia do Estudante, né? Tem aí, sai às vezes de física, matemática, história, de geografia, e tem a parte de atualidades. Eu sempre recomendo aos meus alunos que assinem ou comprem o Guia do Estudante. Revista Época também é bastante. Essas três aqui, Veja, Isto É e Época, tem um viés um pouco quanto de direita, galera, mas a Carta Capital ela busca aí compensar um pouco no que tange a posicionamento. É bom que você veja, né, as duas vertentes, isso é sempre importante. Em jornais, galera, eu separei ele dois, o Estadão e a Folha de São Paulo. Aí, para mim, são jornais muito importantes, são jornais de circulação nacional e que são aí fontes muito seguras, são jornais que ganham bastante prêmios aí, são respeitadíssimos dentro do cenário nacional. E essas revistas aqui são as revistas que mais aparecem em vestibulares, em concursos aí. Ficou faltando aqui a revista Exame, mas anota aí que também, né, pode aparecer em alguma prova, em algum concurso, e aí você já leu, você especificou, conheceu a crítica para fazer uma interferência numa redação, e isso tudo vai estar potencializando o seu aprendizado. Show de bola, pessoal? No mais, galera, bons estudos aí e nunca se esqueça, continuem com a gente, porque é só aqui que você vai verdadeiramente multiplicar as suas chances de aprovação. Grande beijo!